mais, tá? Bom, então hoje nós estamos percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Então, como nós sempre fazemos aqui, nós paramos um pouquinho para pensar. E também me puxaram a orelha que eu fico forçando vocês a pensar. Vocês acham que é fácil, né? A crítica do outro lado é grande. O que é então percepções? Eu chego num ambiente e aí eu preciso entender as percepções que eu tive. Vamos pensar em nós encarnados. Nós estamos trabalhando o espírito desencarnado. Mas vamos tentar entender a percepção nós aqui. Então eu chego aqui. Quando eu entrei aqui, quais foram as minhas percepções? Amplitude, iluminação, cheiro, liberdade de visão. O que mais? Sensações. Vamos nas percepções primeiro. Tá certo, mas depois a gente vai juntar isso. Quem mais está no ambiente? A temperatura, perceber quem está no ambiente. O que mais? Vamos pensar. A luz, percepção da luz. Tranquilidade. A própria atmosfera do lugar, se é agradável ou não. A atmosfera. Agora, como nós conseguimos ter essas percepções? Mas vocês me falaram que eu via a luz, a amplitude, de repente alguém que não tem visão não consegue ver se é muito amplo o local, né? Então o que seriam nós trabalhamos a percepção, mas e as sensações? As sensações, como que nós conseguimos adquirir? Nós encarnados, hein? Eu preciso ter os sentidos. Por isso eu falo, eu vejo a amplitude, eu vou tocar. Então vamos tentar. Nós falamos das percepções, mas vamos falar das sensações. Eu chego aqui muitas vezes, quando eu abri a porta, estava frio. Eu senti o frio. E por sentir o frio, eu crio uma percepção do ambiente. Por eu ter um olho, consigo enxergar pelos olhos, a experiência que eu estou tendo traz para o meu cognitivo para eu poder ter essa noção de amplitude. Só que de repente, pode ser que eu estou acostumado a um lugar tão maior que esse, quando eu chego aqui e falo, um lugar pequeno. Você fala, pequeno? Mas é tão amplo. Não, para mim é pequeno. Estou acostumado, maior, mais distante uma coisa da outra, que também eu... Então, as percepções, elas são diferentes para cada um. E também as sensações. Porque às vezes eu acho que eu estou vendo a mesma coisa que o outro. Com a mesma cor, com os mesmos detalhes. E às vezes não. Hoje lá tinha uma xícara preta, inclusive. Eu falei, bonita essa xícara preta. Eu falei, não é preta, é um verde musgo. Aí eu olhei daquilo e falei, para mim é preto, não é verde musgo. Então, às vezes nós imaginamos assim, as sensações, as percepções, como é trazido aqui, mas nós esquecemos que para cada um de nós é diferente tudo isso. Será que para os espíritos também? E aí nós poderíamos pensar, bom, quando eu cheguei aqui eu não pensei em nada, eu só entrei, sentei e estou esperando. Não vi se é amplo, se é claro, se tem cheiro, enfim, se a luminosidade está adequada, eu não percebi nada disso. E pode ser que alguém entre já percebendo. Pode ser que eu olhe e fale, tinha uma mesa lá na frente, alguém fala, você viu, tinha uma mesa, tinha um detalhe ali na frente, a mesa não era toda lisa, tinha umas, né? Então tem pessoas que conseguem captar algumas coisas a mais, através dos próprios sentidos. E aí traz
sem que ela entenda isso. Ela pensa, reflete, dentro do conhecimento que ela já tem. Porque se você trouxer alguém que tem pouco conhecimento de tudo, ele vai entrar aqui e ele não vai conseguir identificar nada. Para ele a parede às vezes não é lisinha, para ele não vem perceber o céu, não é. Mas alguém que está mais atento e conhece, viu? Lá, nem lembro isso aqui, eu ouvi tanto na época da reforma, como chamava isso aqui, né? Não lembro mais. Não é grafiato, é outro nome. Granfino. Né? Então, não, vamos passar o granfino, eu não sei o que é. Então, a pessoa já entrava, já sabia, porque ela tinha conhecimento daquilo, mas os meus olhos achavam, tá bom, é alguma coisa que tira a cor natural da parede. Então, cada um vai ter uma sensibilidade, uma percepção, uma sensação diferente, mas as sensações, as percepções, elas vão vindo para nós a partir das sensações que nós vamos captando. Então, nós encarnados, todos os nossos sentidos trazem essas informações. E aí eu vou começar a analisar tudo isso, como que eu vou percebendo essas informações que vão chegando. Só que aí Kardec coloca um item a mais ali, ó, sofrimento dos espíritos. O que é sofrimento dos espíritos? Porque ele falou das percepções, que é justamente a condição de nós termos uma lucidez no plano espiritual. Pode ser que nós vamos ter, pode ser que não. Pode ser que eu vá perceber o plano espiritual como é, pode ser que não. Pela própria limitação da maneira como eu capto isso. Porque desencarnado eu não tenho mais olhos, não tenho mais ouvido, não tenho mais o tato. Uai, mas aí como que eu vou perceber tudo isso? Então, vê como que quando nós estamos falando dos espíritos, essas coisas mudam por completo. Porque eles vêm, mas não como nós. Então, se eu inverter um pouquinho, e nós falamos que os espíritos têm uma visão muito mais clara do que nós, porque o corpo físico atrapalha, nós já falamos várias vezes isso, pode ser que nós olhamos e pensemos assim, ó, o meu olho é o que faz eu enxergar. E às vezes pode ser o que faz a gente não enxergar por completo. Porque se eu não precisasse dos olhos para enxergar, mas enxergasse como uma questão espiritual, agora a partir do momento que eu sou obrigado a ter um olho biológico para enxergar, não é o olho que me faz ver, é o olho que me impede de ver. Ou limita o quanto eu posso ver. E se amanhã ele acabar estragando, né, ele vai impedir ainda mais da gente ver. Certo? Então, quando ele traz assim, ó, o sofrimento dos espíritos, é justamente o estado da dor íntima, a dor moral que o espírito tem. Quando ele desencarna, quando ele faz a passagem no plano espiritual, ele vai ter que ver, ele vai ter que perceber o ambiente que ele está diante das sensações que ele vai colhendo, do sentimento. Não é mais a visão, não é o que ele está vendo, não é o que ele está tocando, não é o que ele está sentindo, o cheiro, ouvindo com o ouvido. Então, o sofrimento, esse momento de dor íntima, está totalmente ligado ao que ele traz de informação dele. As percepções de como ele agiu enquanto encarnado. E as sensações que agora ele está tendo quando ele olha o todo diante do que ele deveria ter feito ou não fez, ou o que ele fez. Por isso que cada espírito vai trazer o seu modo de ver, a sua condição de ver. Por isso que alguns já vêm um tanto quanto mais materializado, outros menos. Por isso que alguns se apresentam em sofrimento, outros não é nem tanto. Então, como nós falamos, né, a ideia da parede, aquele que conhece um pouco mais, ele consegue já olhar e ter percepções diferentes. Eu também tinha olhos de ver, mas para mim não era o que para ele já era muito claro, para mim não era. Eu não tinha uma lucidez sobre isso. Essa percepção, quando encarnado, é uma coisa que já veio com o espírito? Não, a percepção é o que o teu... Aqui, a sensação você vai coletando com os teus sentidos. Então, mas encarnado. Encarnados. Eu vou levar isso, é uma coisa que é aqui que eu percebo.
Nós vamos tendo impressões no dia a dia, né? Seja por todas as coisas, né? Nós vamos sofrendo impressões. O espírito também tem as impressões. Entendi. Então, mas é uma coisa que a hora que eu partir, eu vou levar essa sensação. A condição de... Isso. É o que ele vai trazer a primeira questão. A ideia da sensação, quando eu vou falar assim, bom, que sensações nós estamos sentindo? É a capacidade do espírito de sentir uma experiência onde ele está. Então aí aqui nós precisamos usar os nossos sentidos físicos para poder trazer isso. Quando, como espírito, não são os sentidos físicos, são os sentidos espirituais, que está conosco, só que está abafado por causa do corpo. Mas no sentido assim que eu falo, a experiência terrestre vai ajudar nesse aprimoramento? Vai. Porque ele vai ajudar nós a entender as percepções das coisas. Porque se nós podemos pensar assim, ó, todos nós, todos não, mas vamos pensar todos têm condição de enxergar, todos teriam condição de sentir, enfim, todos têm a possibilidade de. Mas aí o que você faz com isso que você está vivenciando? Essa experiência. Porque uma coisa é a gente sentir ela, né? Outra coisa é como a gente realmente está usando essa questão, né? Porque às vezes assim, tem alguém que fala assim, tal coisa, você sentiu isso? Nossa, não, eu não percebi nada. Então, um é diferente desse sentido que eu estou falando. Então, é um aprimoramento. E um é um sentir, e na mesma mão, digamos assim, é um saber. Porque se eu vou sentindo, e aí eu busco saber, conhecer, eu vou ganhando experiência daquilo. Então, porque pode ser que eu olhe para alguém que está sendo maltratado e eu ignore aquilo. De repente eu já olho aquilo e a minha percepção, meu conhecimento já mostra, isso é errado. Você olha para algumas pessoas e fala, mas eu achei super natural. Porque está atrelado à ideia moral, inclusive. Tá? Então vamos lá. Quando uma pessoa tem uma comunhão maior com um assunto, chama mais a atenção dela do que a outra. Perfeito. E até a sensação, por exemplo, de repente, diante de todo esse cenário, nós podemos lá pegar o espírito, pensando no espírito agora. Aí você vai conversar com ele está com frio, ele está com medo, enfim, ele está com diversas coisas ali que ele está percebendo. Mas nós falamos, as percepções não são a mesma para todos. Às vezes há uma distorção disso. O espírito sempre... Nós também temos distorção da realidade, né? Então você olha e fala assim, não é possível que você está apoiando isso. Não, mas para mim isso aqui está certo, mas meu Deus, a percepção tua está alterada, às vezes está alterada. Por quê? Porque falta um conhecimento, falta isso. Então vamos lá. Uma vez de volta ao mundo dos espíritos, então nós desencarnamos, nós vamos deixar o corpo físico, vai diminuir a influência do corpo físico, nós vamos começar a reascender ao plano espiritual, certo? Nós vamos voltar à realidade espiritual. Conserva a alma, o espírito que estava encarnado, vai fazer a passagem, mantém a alma as percepções, né, as faculdades que tinha, a capacidade de compreender as coisas que tinha antes, quando ainda estava encarnado. Porque hoje eu percebo coisas estando encarnado. Mas será que deixando o corpo físico, eu vou continuar percebendo isso? Ou depois que eu desencarnar, eu não vou seguir com a minha consciência? Eu vou passar por um estado de inconsciência. E eu esqueço tudo, inclusive vou perder a condição de percepção das coisas. Se torna mais sensível às percepções, sensações. Então as percepções, elas não têm ligação direta com o corpo físico. Então se a gente voltar de novo do que nós falamos, a percepção ela é abafada pelo corpo físico, inclusive. Então vamos lá. Quando
uma vez de volta ao mundo dos espíritos, conserva a alma a percepção que tinha quando encarnada? Sim, as percepções se mantêm, nós não perdemos as percepções. Além de outras, ou seja, nós vamos ter uma capacidade perceptiva ainda mais ampliada. Porque uma vez que eu não tenho o limite do corpo físico, eu vou perceber, a minha percepção aumenta. Então sim, além de outras que não dispunham, porque o corpo qual véu sobre elas lança, as obscurecia, né? Então o véu que o corpo lança, a obscurecia. Então o corpo ele é um instrumento que limita as nossas percepções. Só que ele está falando, olha, às vezes estamos tão preocupados com as percepções nossas aqui, o Espírito tem, além das nossas, mais percepções. Porque se ele tivesse só as percepções que nós temos também, de novo, não justificaria a experiência na carne. Poderia ser uma experiência puramente espiritual. É preciso, às vezes, diminuir as percepções das coisas, diminuir os estímulos das coisas, para que a gente possa focar naquilo que é o nosso objetivo. Então tem o porquê. Porque senão, diante de tantos estímulos, a gente perderia a noção ou a ideia de qual era o caminho que a gente deveria tentar seguir, né? Se já é difícil com essas percepções abafadas, que dirá se elas não tivessem, né? A inteligência é um atributo do Espírito. Então, por que ele vai falar que a inteligência é um atributo do Espírito? Fazendo lembrança do que ele já havia dito lá atrás. Antigamente imaginava que a inteligência era do corpo físico e agora nós estamos falando que na verdade é um atributo do Espírito. Porque diante de tudo aquilo que eu vou captando de informação, eu preciso passar pelo meu conhecimento, pela inteligência que está no Espírito, para entender aquilo. E aquilo vai me trazer as percepções diante do meu conhecimento ou não. Se você falar para uma criança, por exemplo, de um bicho-papão, ela vai ter medo, ainda que ela pare e pense. Nós vamos crescendo, vamos entendendo as coisas, fala de bicho-papão, você para e pensa, mas isso era uma lenda, isso, aquilo, não é verdade, então eu não sinto medo. Mas uma criança sente. Isso quer dizer que quanto mais o espírito for elevado, mais percepções ele terá. Mais ele vai terá. Mais ele terá. Lembrando que se esse espírito encarna, ele vai ter abafado essas percepções também. Tá? Então a inteligência é um atributo do espírito, né? A faculdade do próprio espírito, que no entanto se manifesta mais livremente quando este não tem entraves a vencer. O que são entraves a vencer? Então a inteligência ela vai se manifestar melhor, vai ter uma condição maior, uma amplitude maior, quando ela não tem entraves a vencer. No corpo físico, é só porque o corpo físico é grosseiro que eu tenho entraves? Não. Quais são os entraves? Porque se for um corpo físico, a criança tem um entrave, o adulto tem outro, o idoso tem não sei, né? O que mais? Entraves, vamos lá. Tem limites, entraves, obstáculos, dificuldades a vencer. Entraves morais, Ignorância. Eu acho que à medida que a gente vai conhecendo, esses entraves vão diminuir. A falta do conhecimento deixa a gente muito limitado. Essa é uma realidade. Mas quando a gente, por exemplo, vai adquirindo uma doença, por exemplo, é mais difícil da gente perceber algumas coisas. Às vezes a gente para e pensa na questão moral, a gente repensa na vida, né? Mas aí é remorso, né? Uma pessoa que perde a visão, esse entraves. Tem mais dificuldade ainda. O cansaço do dia a dia. Aí tem vários. Então nós vamos vendo que não é só o corpo,
É tudo aquilo que inclusive vai acontecendo na caminhada com o corpo físico. Porque ainda que o espírito queira, pode ser que surja alguma doença ou alguma complicação ou até alguma dificuldade já desde o nascimento que dificulta um tanto quanto mais essas percepções. O financeiro não entra nessa coisa, Não. Poderia pensar, mas não necessariamente, né? Porque você poderia ter falta de recurso, mas ter a percepção das coisas, né? Traumas infantis? Pode. Tudo isso vai agravando, às vezes, a tua limitação, né? De ficar mais acanhado, mais travado, algumas coisas. Mas o grande ponto é, nós temos todo o movimentar do corpo físico, desde doença, o trabalho, o cansaço, o envelhecimento, tudo isso são entraves para nós irmos. Então, quando nós falamos, conforme vai ficando mais velho, a tendência às vezes é escutar menos, é enxergar menos. Eu vou tendo menos experiências, né? Vai chegando menos experiências. E aí eu não consigo mais. Mas você fala, mas eu não estou enxergando. Mas eu estou enxergando. Então você tem alguns entraves ainda do corpo físico, experiência física, para vencer, né? Léo, o caso do Chico Xavier, diante de toda a situação dele, desde criança, né? Não deixou, né, que ele cumprisse o que ele veio fazer. Quantos entraves ele teve para que a própria inteligência pudesse se manifestar mais livremente? A própria questão da angina, dos olhos, né? Diversas coisas, né? Que dificultaram algumas percepções, alguns sentidos das percepções. Então, o corpo físico em si, ele vai trabalhar como se fosse um capacete, vamos dizer assim, que vai diminuindo a intensidade que a inteligência do espírito consegue agir. Quando eu desencarno, é como se eu tirasse esse capacete e eu conseguisse ver as coisas num âmbito maior. É como se nós pensássemos, bom, se eu mergulho, vamos pensar alguém que mergulha, vai aprofundando, vai perdendo a condição de a água ficando mais escura, eu não vou conseguindo enxergar muito à frente, a pressão altera, a luminosidade não acompanha. Quando eu volto à margem, quando eu desencarno, quando eu chego ao plano espiritual, eu consigo enxergar mais uma vez de novo. Eu estou com óculos escuros, às vezes um óculos sujo, eu não estou enxergando muito bem, aí eu limpo, eu tiro o óculos, eu volto a enxergar. Tem alguns entraves na nossa caminhada que dificulta tudo isso. Então não é só o corpo físico, são as experiências que nós vamos tendo inclusive com o corpo físico. Isso já é tratado antes, Os entraves que nós vamos ter, alguns sim, outros a gente vai adquirindo, né? Então, por exemplo, vamos supor que a gente não cuida do corpo, aí gera um desgaste além do que deveria ter. Então, são algumas coisas que nós podemos ir trazendo também e acumulando isso. É do dia a dia da pessoa encarnada. Não trouxe isso como uma lição. Não, às vezes trouxe, às vezes não trouxe, pode ter trazido, às vezes não. Tá, então, até aqui tudo bem? Então, que nós não conseguimos ter todas as percepções, embora a gente leve conosco as percepções, chegando no plano espiritual, elas se ampliam. Nós tiramos o óculos escuro e passamos a enxergar melhor. Então, aquela ideia, eu já ouvi falar isso, você também tipo assim, que a pessoa já faz lá um planejamento do que ela quer viver aqui, que tem gente que fala assim, eu escolhi, agora eu tenho que encarar, tipo essas, né? Já. Isso é verdadeiro? Pode ser verdadeiro? Kardec pergunta aos espíritos, né, quanto à ideia das provas, se nós podemos escolher todas as provas. Aí eles vão dizer que se a gente pode programar a nossa reencarnação, vou adequar o teu vocabulário. E aí ele fala, olha, você pode escolher o gênero das provas, mas não a prova em específica. Então tem muita gente que fala assim, eu vim nessa situação com assim, 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 eu não posso sair disso aqui porque já combinei lá atrás que era isso. Às vezes você combinou o gênero, você não combinou algumas coisas nesse sentido. Você veio também para tentar melhorar. Não adianta aceitar porque eu já combinei, então eu vou aceitar aquilo que está.
Hoje, eu até ouvi um comentário, né? A pessoa falou assim, a gente ouve muito, a pessoa falou assim, não, ele morreu por uma bala perdida, porque já estava desenhado, definido que ele ia morrer com uma bala perdida. Não, porque aí a pergunta é, então já estava definido que o cara também ia atirar? É verdade. Eu acho que ele aproveitou uma situação, porque nada é por acaso. Nada é por acaso. Até porque não tem bala perdida. A bala é encontrada. Uma boa. A providência divina, ela se ocupa da situação. Vai ajustando. Promover o ajuste ali. Exatamente. Tá. Então eu trouxe assim, para nós pensarmos nas ideias inatas, né? Nas ideias que nós trazemos já conosco. Então nós falamos de desencarnar. Quando nós desencarnamos, nós temos ampliado. Mas vamos pensar agora nós encarnando. Vamos pensar no processo inverso, que é onde nós estamos hoje, né? Encarnado, conserva o espírito algum vestígio das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas experiências anteriores? Porque a nossa preocupação está assim, será que daqui eu levo alguma coisa? E essa questão aqui é o contrário. Será que eu estou trazendo alguma coisa de lá, uma vez que lá é a verdadeira morada? Será que eu estou trazendo alguma coisa? Então, eles vão trazer para Kardec, né? Guarda uma vaga lembrança, que lhe dá o que se chama de ideias inatas. Aquelas ideias, aquele conhecimento que a gente já tem dentro de nós, já nasce conosco, né? Nós trabalhamos já essa questão, mas só para nós lembrarmos. Então não é uma fantasia, não é uma quimérica, uma mentira, a teoria das ideias inatas. E os espíritos disseram, não. Os conhecimentos adquiridos em cada existência não mais se perdem. Então, peraí. Eu vim com condição de perceber algumas coisas, de sentir algumas coisas. Aí eu vou ter a experiência no corpo material. Eu vou aprender a lidar com aquilo, inclusive com as limitações que eu vou tendo. Quando eu era espírito era tão mais fácil, eu me movimentava tão mais fácil, agora tenho que aprender a movimentar no corpo físico. Então eu vou aprendendo, eu vou ganhando um conhecimento melhor, inclusive sobre a mecânica corporal. Como eu lido com a questão da matéria. Hoje eu estou aprendendo a lidar com o corpo, a levantar o corpo da cama, a movimentar as pernas. Mas pode ser que amanhã eu esteja aprendendo como lidar com estruturas materiais mais complexas. De repente ajudar no princípio material, na elaboração de outras coisas. Então nós estamos gatinhando, mas quer dizer, eu estou aprendendo. Então eu nunca vou esquecer. Então eu saio daqui com conhecimento a mais, ainda que limitadas minhas capacidades, eu saio com conhecimento a mais. Durante a encarnação, esquece-os em parte momentaneamente, porém a intuição que deles conserva lhe auxilia ao progresso. Quando nós vamos buscar na nossa intuição, nós vamos entendendo, lembrando, tendo uma noção de como faz as coisas, né? Então tem coisa que a gente olha e não é surpresa, não é novo para nós. Se não fosse assim, teria que recomeçar constantemente. Em cada nova existência, o ponto de partida para o espírito é aquele em que na existência precedente ele ficou. Então, tudo que nós aprendemos segue conosco, mas no plano espiritual ela reacende, a gente volta à totalidade daquilo que nós sabemos, da condição de enxergar as coisas. Não vamos pensar nós, por exemplo, Jesus esteve entre nós. Aí desencarna, ele chega lá com a limitação da terra. Limitação de um espírito imperfeito. Acho que foi por isso que ele deu aquela passagem de bater a sandália. Ele chegou lá, bateu a sandália e vão voltar à percepção do que eu já tinha, inclusive mais do que eu vivenciei agora. Certo? Porque senão pensou Jesus, então agora ele vai, um espírito, né, que tá bom, venceu o mundo, mas vamos pensar, o mundo era um prova e expiação, então deve estar o quê? Não. Tá?
Então a gente vai trazendo sempre conhecimento acumulado. Léo, o corpo físico, o local onde ele vive, as condições que ele vive, limita o espírito? Total. Total. Se você mudar, por exemplo, a questão climática, dependendo da altitude, às vezes a gente percebe, né? Tudo bem que o corpo vai se adaptando, adequando, mas há uma diversidade muito grande. Você pega em regiões, por exemplo, de um calor intenso, às vezes de falta de recurso, de alimentação, tudo isso é um limite, né? É limitador, né? Isso quer dizer que mesmo nas condições de Jesus ele teve limitação no corpo? Total. Total. Se não o tivesse, por exemplo, na cruz ele estava lá até agora, né? Vamos pensar. Como assim? Não, se não fosse a limitação do corpo humano ali, vamos dizer assim. Ah, ele ficou lá, ele foi perfurado, ele ficou tanto tempo, quebrou isso, quebrou aquilo, nada o afetaria, digamos assim. Para alguém que transformou água em vinho, fechar um buraquinho, né? Colar um negocinho, não ia ser nada. Né? Então, sim, a constituição do corpo do Cristo é a constituição normal, biológica do nosso corpo. Para um espírito aceitar reencarnar, vou falar aceitar não é a palavra, mas para um espírito vir reencarnar no planeta Terra, ele vai ter que usar os recursos do planeta Terra. Se eu quiser aprender física quântica aqui na Terra, vou ter que usar essas coisas, tudo arcaico que nós temos aqui. Porque em outros planetas, a física quântica é fichinha. Então você imagina, de repente, um cientista que já tem esse conhecimento, essa ideia inata, já conheceu ferramentas muito mais elaboradas, tecnologias diferentes, aí vem para a Terra, tem que ir lá mexer em laboratório, fala, meu pai amado, mas não é aquelas pessoas inconformadas, não é possível que é isso aqui, tem que mudar aqui, daqui, de lá, pessoas que descobrem coisas, porque já traz isso de outros. Descobrem porque estão inconformados. Já traz essa ideia inata dentro dela. Mas elas foram submetidas à questão da mesma estrutura que aqui tem, né? Tá? Daí a gente volta na ideia do próprio perispírito. É ele que faz esse encaixe, o corpo espiritual. Então lá no que é o Espiritismo, ó, ele traz para nós um pouquinho mais bem respondido, assim, não que lá não estivesse, mas para a gente entender um pouco melhor. Ó. Os espíritos possuem todas as percepções que tinham na Terra, porém em grau mais alto, porque as suas faculdades não estão amortecidas pela matéria. Então vamos pensar, o nosso pensamento aqui é mais rápido ou é mais lento ou mais rápido do que quando nós estivermos como espírito? Aqui é mais lento, lá é mais rápido. O acesso à memória, porque nós estamos falando de intuição, posso falar de memórias. Porque tudo que nós já vivemos está guardado na memória. Quando alguém vive, por exemplo, passa a começar a ter um Alzheimer, ele não esquece tudo. Não apaga toda a memória. O cérebro não consegue acessar essa memória. É o mesmo processo do olho. Então começa a enxergar menos, a memória começa a falhar, começa a ser fragmentada, você vai ter uma ruptura. Tanto que depois, quando você faz uma evocação desse espírito, ele não está nessa condição lá. Ele traz toda a memória dele. Inclusive, se ele estiver dormindo, você fizer a evocação e conseguir trazer esse espírito, ele vai falar normalmente. É um problema biológico do corpo. Tá? Eles têm sensações desconhecidas por nós. Então tem sensações que a gente nem imagina. Veem, ouvem coisas que os nossos sentidos limitados nos não permitem ver nem ouvir. Isso não é um segredo nenhum, porque o cachorro ouve muito mais do que a gente. Quer dizer, um cachorro, né? Quer dizer, o aparelho auditivo do cachorro é mais elaborado do que o nosso em frequências mais baixas. Então, espiritualmente, né? Tá?
Para eles não há obscuridade, ou seja, não há esquecimento, né? Tá tudo muito claro para eles. Eu esqueci disso, eu não sabia disso. Tá tudo muito claro dentro do conhecimento deles. Para nós, às vezes, está meio ali obscurecido. Está intimamente guardado, mas eu, às vezes, não entendo muito, tenho dificuldade de acessar, né? Executando-se aquele que, por punição, se acham temporariamente nas trevas. Então, eu estou trazendo isso que nós estamos falando das sensações. Então, há espíritos que estarão temporariamente num estado de treva. Que treva é essa? Da consciência dele. Tem gente encarnada que já vive na treva. E quando desencarnar é pior ainda, porque aí amplia a percepção das coisas. Então, o que ele está trazendo é, olha, diante daquilo que nós vamos escolhendo, as nossas escolhas naturais, são elas que vão ser a consequência do estado que lá nós tivermos. Tá? Então, quando eu desencarnar, eu posso até achar que é uma punição divina o sofrimento de tais espíritos. Às vezes você vai conversar com o espírito, está vivendo um sofrimento repetido, não sei quantos e quantos, aquele sofrimento. Aí fala, Deus está me castigando. Não, isso é o reflexo justamente do que você fez. Porque agora ampliou, né? Você está claro para você. Ainda que você queira esconder, que você não queira vivenciar isso. Desde que ele queira vivenciar, senão ele vai enxergar até menos do que na matéria. Isso. Né? Exato. E vivencia muito isso, é o suicida Também. que eu acho que é mais forte. Muitos ali naquele estado não entendem muito bem o que está acontecendo. Ele marcou aquele estado. É. Ele continua Não tem a clareza exata, né? Porque alguns vão vivendo momentaneamente nesse estado, né? Chega um momento que você consegue ir melhorando essa condição, né? Tá. Todos os nossos pensamentos, então nós estávamos falando dos espíritos. Vamos ler com cuidado agora, ó. Todos os nossos pensamentos neles repercutem. Nós estamos encarnados, tá, gente? Então, todos os nossos pensamentos são ondas. Pensamento é onda, é irradiação. Os espíritos recebem isso, estão no meio disso. Nós estamos falando de sensações, eles também estão recebendo isso. Todos os nossos pensamentos neles se repercutem e eles o leem como em um livro aberto, de modo que o que podiam esconder a alguém durante a vida terrena, não mais o podemos depois da sua desencarnação. Então não adianta eu falar, eu não fiz tal coisa. No plano espiritual está tudo aberto. Agora, às vezes a gente fica pensando que tem espírito lá comandando nossa intimidade. Não é isso. Mas o que a gente sente, até porque o ver aqui não são com os olhos físicos. Nós estamos falando de pensamento, de intenção. Então eu posso estar com o olho fechado, se eu conseguisse, cada vez que alguém pensar alguma coisa, eu ouvisse um barulho, cada barulho fosse, eu não preciso nem estar vendo. Eu sei qual é a intenção, qual é o sentimento. Aquela história do pensamento atrai. Pensamento atrai, exato. Tá, então, de novo, a gente acha que, bom, eu desencarnei e aí eu vou viver só as percepções do que eu estou experimentando. Não, é por isso que, inclusive, as preces têm o seu efeito. Porque chega até a criatura também. Então, nós temos nesse mundo material com o espiritual, ambos estão entrelaçados. Tanto que você vai, às vezes, um espírito que desencarnou, e ele fala, olha, pede para minha família se acalmar. Eu estou bem. Às vezes não está nem falando que ele está bem. Pelo amor de Deus, que eles parem de vibrar isso para eu poder ter uma trégua aqui. Porque a gente vai estar vivenciando tudo isso.
Por isso que a educação que nós vamos tendo e dando é importantíssimo. Essa claridade espiritual que nós precisamos ter. Nós precisamos aprender a falar sobre retorno espiritual, sobre morte, sobre o que nós quisermos falar. E quando a pessoa desencarna e não tem nem noção que está desencarnado, né? Ainda está achando que está aqui. Ele consegue ler o nosso pensamento como De novo, é que ler o pensamento não é só simplesmente, bom, deixa eu ver o que ela vai falar, ou isso aqui. O ler o pensamento nessa ideia é captar o sentimento. Tanto ontem mesmo a gente estava na reunião mediúnica, mas ele vai sentindo todo aquele, né? Às vezes ele fala, mas eu sei que você está me julgando. Eu percebo que você também não é dessa forma, não é isso. Tanto que a gente por aqui na carne mesmo, encarnado, às vezes a gente está próximo de pessoas, a gente fala assim, essa sensação, esse clima aqui, essa pessoa não me encaixei. Então também tem essa condição. Né? A questão da energia fica mais dissipada. Fica mais dissipada. É. Tá. Então aqui, ó, eu trouxe uma questão para nós. Nós vamos bem devagarzinho nesses tópicos, tá? Questão 936. Perda de entes queridos, que é o que nós falamos. Se tudo que a gente pensa repercute neles, então nós vamos perder um ente querido. O ente querido retornou. Então, Kardec pergunta, como é que as dores inconsoláveis dos que sobrevivem se refletem nos espíritos por quem as sofrem? Quem que sobrevive? Nós, na carne. Como que o nosso sofrimento está refletindo no espírito? Naqueles ossos que já partiram. É. Então ele vai trazer para nós muito uma visão de como nós ainda somos egoístas nesse ponto de vista. E a gente fala, mas eu tô porque eu gosto da pessoa. Não, é porque a gente ainda vive, e é normal o estado que nós estamos, né? A gente ainda vive esse quadro, né? Então os espíritos respondem assim, ó. O espírito é sensível à lembrança e às saudades dos que lhe eram caros na terra. Se nós imaginarmos que ao chegar ao plano espiritual nós esquecemos de tudo, de todos, não tem sentido nem a gente ficar aqui, porque os laços seriam rompidos. Muito pelo contrário. Então nós chegamos no plano espiritual com lembranças e com saudades daqueles que nós gostávamos enquanto aqui estávamos. Mas uma dor incessante e desarrazoada o toca penosamente, porque nessa dor excessiva ele vê, então aqui não é ver de ver, né? Então ele percebe a falta de fé no futuro. Ele já sabe que ele desencarnou, que ele continua existindo. Aí ele vai, bom sentido, olhar para as pessoas que ficaram estão sofrendo terrivelmente a partida dele. Não é saudade, não é isso, é um sofrer constante, né? Ele vai fazer a leitura, ele vê falta de fé no futuro e de confiança em Deus. E por conseguinte, um obstáculo ao adiantamento dos que o choram. Porque se eu fico chorando, eu não vou progredir, avançar, seguir. Mas aí ele fala e o porquê, ó. Obstáculo ao adiantamento dos que choram e talvez a sua reunião com eles. Se eu vivo esse estado de sofrimento, de falta de fé no futuro, de falta de conhecimento espiritual, jamais eu vou pensar na possibilidade de um dia eu estar me reunindo para com esse, numa reunião mediúnica, como Kardec fazia numa própria reunião familiar, que vários relatos e estudos são colocados na própria Revista Espírita de trabalhos familiares, que às vezes o pai vinha, a mãe vinha, continuava, o filho vinha. Agora, nós vivemos uma cultura
desde a partida, né, desde a ciência espírita, de que, infelizmente, morreu, acabou. Então o espírito chega do outro lado, para ele fala, olha, eu continuo existindo, mas nós nunca falamos sobre continuidade. Nós nunca nos reunimos para isso. Não tem como eu dar continuidade a isso. Porque eu não aprendi, eles não aprenderam aquilo que Kardec ao seu tempo fazia. Tanto que às vezes você tem um pai falando, olha, fale, Kardec, o tempo de Kardec, fale aos meus filhos isso, que eles possam estudar o Espiritismo, para que eles ganhem compreensão da vida espiritual. Não é o Espiritismo em si, é compreensão espiritual. Porque se a gente pode conversar com os anjos, nós também podemos conversar com os nossos. Ou tem alguma coisa muito errada em tudo isso. E se eu posso conversar com os anjos, mas não com os outros, eu prefiro ser materialista. Aí é mais fácil. Mas o anjo é espírito. Mas por que só ele? Não. Você fala de outra religião. E também, para ir embora, ele não ficar nada, né? Esquisito. Não é? Só que essa foi a cultura que ao longo do tempo nós adotamos. O espírito tem que ser forte, tem que superar, não pode sofrer, como se a saudade não ficasse, mas aí eu posso, não tem comunicação, está tudo fechado, os portões estão lacrados e acabou. Então Kardec vai trazendo aqui, né? Estando o espírito, então olha só como a visão nossa é distorcida. Estando o espírito mais feliz no espaço que na terra, lamentar que ele tenha deixado a vida corpórea é deplorar que seja feliz. Mas a gente não está preparado para esse assunto. Ontem me chamaram a atenção. Depois vamos chamar de novo aqui. Léo, você não pode falar assim, porque a tua percepção, uma das pessoas é outra. Mas não é a minha percepção, é a percepção como é. Porque vai falar para mim que quem desencarnou, quem morreu, não está mais feliz do que quem ficou aqui. Tem mais dor no corpo físico. Uma vida penosa danada aqui que a gente está. Não adianta também abreviar, porque aí as consequências são piores, né? Então você, mas você não pode abreviar. Não, mas eu nem quero abreviar. Né? Eu quero conseguir sair um pouco melhor para não viver de novo nessa intensidade material que a gente está vivendo, né? Então, deixar o corpo físico cumprindo as etapas, não abreviando, deve ser, a gente não tem essa lembrança, mas deve ser uma delícia. Quem ficou, tudo bem, a saudade, mas deve ser uma delícia poder deixar esse corpo que impede a gente de tudo. De tudo. Então ele continua, ó. Depende o quê? Vamos lá. Eu estou falando desde que ele se desliga daqui. Você se desliga. Como direto aqui, ele não E o que ele fez aqui, nem fez no céu e inferno, não tem os relatos de quem estava sofrendo mais. Então, não é tão assim. Mas é que na matéria, ele estava com uma pausa, né? Vai viver a experiência material, mas o sofrimento dele estava nesse estado também, porque é justamente o estado dele de espírito. Porque não é assim, a hora que eu desencarnar, a hora que eu morrer, eu vou sofrer. A gente não percebia a construção que a gente estava tendo moral, na verdade, né? Porque o corpo físico abafa, né? Então tem gente que fala assim, eu não quero morrer. Eu não quero partir, porque aqui está abafado, né? Eu nunca vi quem cumpriu bem a tarefa para falar, eu não quero partir não. Estou com medo de partir. Quem cumpriu bem fala que eu posso fazer a passagem bem. Se puder ficar um pouquinho mais, tudo bem, mas olha. Né? Mas quem tem que ser? O quê? Que quer partir? Ah, eu, né? Louco. Ah, não sei. Não sei, acho que não.
Então, ontem ficaram bravos comigo, entendeu? Por exemplo, quem teve a experiência, aquela experiência de você estar deitado e o corpo sai. De quase morte, né? Então, mas quem teve, assim, sabe quão pesado é o corpo. Muito pesado. Como ele é difícil. E nessa experiência, às vezes não querem nem voltar, mas é preciso. Então você vê nitidamente, né? Quanto é. Pensa com. Olha só, gente, vamos pensar num corpo de 50 quilos, um corpo. É pouco, né? 50 quilos. Eu tenho que movimentar um corpo com a mente. 50 quilos, movimentar 50 quilos. Aí que você tem fluido vital, você tem o corpo espiritual, mas quem está movimentando é o pensamento do espírito. Então, quanto pesado é isso, entendeu? Eu falei 50 quilos. Eu posso deixar isso aí para trás? Posso seguir? Só com as minhas dores morais? Mas vou deixar para trás os filhos, a esposa. Aí eu faço a pergunta, tá bom, então eu te dou mais 300 anos. E eles vão antes. E aí? Tá tudo bem aí? Então a gente está muito olhando, nós estamos muito na perspectiva, lógico, das pessoas, do nosso egoísmo no sentimento. Só que os laços anteriores não foram rompidos. Nós só estamos esquecendo deles. Quando nós encarnamos, né, ficaram aqueles que nós tínhamos carinho. Então Kardec vai trazer para nós, para a gente pensar numa situação aqui. Se não é igualzinho, ó. Figuremos, imaginemos dois amigos que se achem metidos na mesma prisão. Dois amigos estão na prisão. Eu vou colocar um pai e um filho, uma mãe e um filho na prisão. Podemos pensar na pior prisão que a gente quiser, vai. Vamos voltar uns anos atrás, né? Quem vai ficar preso? Os dois estão presos. Não me contratar. Então, dois amigos estão presos. Ambos alcançarão um dia a liberdade. Um dia. Mas um a obterá antes do outro. Seria caridoso que o que continuou preso se entristecesse porque o seu amigo foi libertado primeiro? Poxa, mas nunca mais vou poder conversar com ele aqui na cela. A gente tomava um café ruim aqui, né? Estava preocupado com o café, com as experiências, com as piadas que a gente contava aqui, com os abraços que a gente dava aqui. Eu estou triste porque ele foi embora? Ou eu estou feliz que ele foi embora? Puxa, foi bom enquanto ele esteve aqui. Aproveitamos, aprendemos, rimos. Mas ainda bem que ele foi. Daqui a pouco eu vou. Ah, mas aí, ó, situação. Alguém que foi e você se conformou. Agora, eu pedi pra ir, eu acho que eu não pedi. Não estou pedindo, porque se eu antecipar eu estou errado, né? Mas falar que não... Mas assim, né, como você falou, vejo a hora de ir, eu não penso assim. Bem cumprido. Até o final do... É isso aí. Então vou ficar triste por quem foi primeiro? Não haveria de sua parte mais egoísmo do que a afeição em querer que do seu cativeiro e do seu sofrer partilhasse o outro de igual tempo? Não, você pode sair, mas não sai, fica aqui comigo. Mas a situação é ruim, não fica aqui. O dia que eu sair, você sai. Eu quero morrer junto. Ah, mas tem muito que quer. Aí tem uns que falam assim, eu quero ir embora primeiro. Você vai ficar aí. Olha que amor esquisito que a gente tem, né? Isso tem que ter merecimento. Não, na prisão, né? Na prisão. Eu acho que a parte mais assim, sábia de Deus, sei lá, né? É que a gente não sabe quando vai. Essa é a parte melhor. E aí nós ficamos aqui, né? Você tem que trabalhar todos os dias, você não sabe se você saindo aqui na porta, aqui pra rua, você vai ser atropelado e vai embora. Você tem que estar sempre preparado, na medida do possível. É isso aí. A gente não consegue estar totalmente, né? Mas a gente tem que tentar buscar o preparo. Né? Agora, desejar ir embora... Agora, para esse espírito que foi, isso é libertador.
A saudade esquece, gente. Põe de lado um pouquinho. Porque nos 2 amigos que ficaram 30 anos presos numa cela, é uma vida. Também vai ter saudade. Ainda mais numa situação de cela. É. Mas a cela está aqui, ó. A corpo... É essa cela. O plano material, que é uma cela, um grande presídio aqui. Depois a gente vai para as nossas celinhas chamadas casa, que só pode ter uns ou outros lá. De vez em quando a gente toma um banho de sol, todo mundo junto aqui. Essa é a realidade daqui, gente. Não vão achar que é outra coisa. Mas isso volta em outra aula que você disse. Eu estou apegado à pessoa que está aqui comigo. Quando ela não está, eu vou sofrer porque ela se foi. E nós estamos... Estou feliz pra caramba, que agora ele está bem. É difícil pensar assim. Lógico que é difícil. O mesmo se dá com 2 seres que se amam na Terra. O que parte primeiro é o que primeiro se liberta e só nos cabe felicitá-lo, aguardando com paciência o momento em que é nosso turno também o seremos. Alguém conseguiu viver eternamente? Não. E a tendência é quanto mais velhinho a gente for ficando mais nós vamos sofrer, certo? Se puder ser um pouquinho antes, melhor, né? De uma hora para outra assim, então... Começou a ficar diferente, né? Porque a pessoa tem que ficar, às vezes, acamado, com dificuldade. Mas não é aquele, Desde que não seja eu, se for o outro, pode, é isso? não é aquele minutinho que faltava para completar alguma coisa quando você fica acamado. É. É por isso que eu falo, a gente não sabe qual é a história. É isso aí. A história de cada um. É isso aí. Por isso que fica difícil falar, isso é ruim, não quero isso, não quero aquilo. Você não sabe o que está programado, É isso aí. né? É isso aí. Por isso que é interessante o Espiritismo. A visão espiritual. Você aprende a se consolar e a se confortar com as coisas que acontecem e ter paciência. A compreender. Né? A compreender. Aí ele fala assim, ó, façamos ainda a esse propósito outra comparação. Tende um amigo que junto de vós se encontra em penosíssima situação. Uma situação difícil, né? Faltando tudo para ele, né? Situação precária. Sua saúde ou seus interesses exigem que vá para outro país, onde estará melhor a todos os respeitos. Então, se for para um outro país, ele vai conseguir tratar da sua saúde, ou ele vai ter um emprego, uma condição financeira boa, diferente daqui, que às vezes está numa situação difícil. Deixará temporariamente de se achar ao vosso lado, mas com ele vos correspondeis sempre. A separação será apenas material. Desgostai-vos-ei o seu afastamento, embora para o bem dele? A gente estava todo dia junto. Às vezes os filhos se formam e vão para outro país. É outro assunto, inclusive. Mas a gente fica feliz. O meu filho está lá não sei aonde. Uma vez por ano, às vezes, vê ele. Você pode ligar e falar, Mas você pode fazer prece e ele também recebe. Você pode fazer reuniões familiares e também receber. Mas nós vemos uma cultura de que isso não existe. A sociedade, né, condena você pensar Sim. assim. Sim? É isso aí mesmo. Você tá bem no momento desse, você é condenado. É. Se você fica Porque você tem que bem, sofrer. Você tem que sofrer. Você não pode estar bem. É. Essa semana eu aprendi um negócio. Coisas que vem lá através disso, ensinamentos. Essa semana eu aprendi um negócio que eu falei, como eu sou ruim de cultura. Assim. Recentemente eu tive o desencarne de uma pessoa próxima, né? E a gente viveu muita experiência, inclusive espiritual, nesse processo todo, assim. E aí a pessoa veio me falar assim, olha, eu já me desfiz dos pertences, né, de roupa e tudo mais, e você acredita que me condenaram? Eu falei, mas como assim? Falar que tem que ficar 2 meses com a roupa guardada. Eu falei, misericórdia, de onde que trouxe isso?
É porque durante 2 meses. Então a gente está apegado a umas coisas, não, porque o espírito vai ficar junto com a roupa. Diz que a pessoa Antigamente era 1 ano de luto. Então já diminuiu, ó. 2 meses, tá bom. Eu tive uma experiência disso, de ver o crematório na Índia. O crematório do corpo chegar, ele chega a pilha, que tem 3 mil anos lá acesa, que tem aquela Sim, lá. a tradição toda. É uma coisa assim incrível. Porque daí eu vi chegar o corpo, chega numa maca de bambuzinho, envolto assim no lençol. Um lençolzinho. O membro da família é só um. Geralmente é o filho mais velho só que vai. Só um, a família não vai. Aí chega lá, coloca o corpo, já coloca lá na fogueira, coloca sândalo, o filho faz orações, acende lá, o corpo fica queimando, depois eles peneiram, jogam a cinza no Ganges. Acabou. E fica a criança ali perto, a criança nem liga, fica assim. É uma coisa assim, tão simples, tão simples, natural. E aquela coisa, aquelas flores, aquelas coisas. Exatamente. E assim, Exatamente. não é encantado assim, é muito. É um choque de realidade. Acho que se todo mundo pudesse ver. Pelas provas patentes que fornece da vida futura, da presença em torno de nós daqueles a quem amamos, da continuidade da afeição e da solicitude que nos dispensavam, pelas relações que nos facultam manter com eles, a doutrina espírita nos oferece suprema consolação por ocasião de uma das mais legítimas dores. Falar que a morte, o desencarne, a passagem não traz dor? Traz. Lógico que traz. Só que depois a gente começa a olhar um estado racional. O que fica lógico que é a saudade. A vontade de abraçar, disso, aquilo, mas a felicidade da partida. Muitas vezes a gente fica triste eternamente pela partida. E é isso que reflete, nós estamos falando de refletir no espírito desencarnado ainda, hein? É isso que vai refletir. Já pensou o espírito do outro lado? Então a pessoa chegou no centro, aí o médium falou assim, a pessoa, minha filha, ele está melhor que você do outro lado já, hein? Já. Porque a gente tem a ideia de achar que o espírito vai e obrigatoriamente ele tem que chegar sofrendo. E às vezes a gente fica aqui sofrendo mais do que ele. Tem a impressão que ele não ligou, a gente fica sofrendo. Com o Espiritismo, não mais solidão, não mais abandono. O homem, por muito insulado que seja, tem sempre perto de si amigos com quem pode comunicar-se. Impacientemente suportamos as tribulações da vida. Tão intoleráveis nos parecem que não compreendemos que possamos sofrê-la. Às vezes a gente acha que não podemos sofrer e passar por toda aquela situação, né? Entretanto, se as tivermos suportado corajosamente, se soubermos impor silêncio às nossas murmurações, felicitar-nos-emos quando fora desta prisão terrena, como o doente que sofre se felicita quando curado, por se haver submetido a um tratamento doloroso. Essa é a visão. Aqui nós estamos passando por um processo de tratamento. Tá? Então vamos voltar ao Livro dos Espíritos. Percepções. Questão 238. São ilimitados. O que é algo ilimitado? Que não tem limite. Vamos pensar que é absoluto, né? Então são ilimitados os conhecimentos e as percepções do Espírito. Conhecimento. Ele compreende toda a lei divina. Toda. E ele tem capacidade de perceber realmente a realidade como ela é? Depende. Depende como? Por causa do motivo da experiência. Bom. Aí não vai, tá falando só de nós.
Aí Kardec coloca aqui na pergunta, né? Numa só palavra, quando ele desencarna, ele passa a saber tudo, né? Se ele fosse saber de tudo, ele se igualaria ao próprio conhecimento divino. Então ele desencarnaria e chegaria na condição divina. Então, desencarna sabe tudo? E por que quando desencarna a gente fica buscando resposta? Não. Nós ficamos buscando respostas. Por que a gente, na doutrina espírita, não verdadeira, nessa bagunça que às vezes a gente encontra, a gente fica atrás de respostas. Chama, um espírito se manifesta, pergunta daqui, pergunta do futuro, pergunta não sei do que, pergunta se vai ser feliz, pergunta se vai ganhar o seu... Por quê? O espírito vai deixar de ser o que ele é quando ele desencarnar? Jamais. Pergunta também, né? Qual pergunta? Não, se o cara quiser saber algo de... se ele vai ganhar dinheiro, se ele vai ter alguma coisa, se ele vai ter uma mulher ou um homem novo ali do lado dele, né? Mas como que ele vai saber? Mas, né? Agora, se o cara, gostaria de saber de algo mais do lado moral, né? Daí o cara consegue, acho que é válido o cara perguntar. Daí se ele perguntar qual a moralidade dele, ele vai conseguir uma evolução. Agora, aquele espírito... Estaria perguntando exatamente de pessoa a pessoa, de encarnado para encarnado. Ele pode perguntar para desencarnado. Agora, qualquer espírito que for desencarnou, ele tem condição de te auxiliar? Não. Entendeu? Vai ver que ele sabe até menos que você. Então, na sessão... Numa comunicação espírita, vai. Nunca vem um conselho de lá para cá, então. Algumas vezes você tem um espírito com maior conhecimento que te dá conselhos. Mesmo que não peça, vem um conselho. E aí, qual é a nossa obrigação? Uma mensagem de coragem, uma mensagem de... Não, até conselhos vem bastante, né? Conselhos vem bastante. Não, boa, né? Conselhos vem bastante. Inclusive do que né, no inverso da coisa. Uma mensagem de encorajamento, de fé, uma mensagem cristã. Mas às vezes você tem assim, meu filho, você precisa mudar suas condutas. Não, às vezes com carinho. Repense as suas atitudes, veja como você está agindo. Aí tudo bem, sempre você pode revisar a sua conduta, ver como você está agindo. Mas às vezes a pessoa pega e inverte tudo, né? E às vezes a pessoa vai achar, então ele está falando do lado profissional, ele está falando que aí não é isso, né? Então às vezes está pedindo, faz uma revisão íntima, porque às vezes você está numa conduta errada mesmo. Ele não vai te falar, filho, você está errando aqui, não, né? Então às vezes pode até ter orientação para o grupo, olha, vocês precisam voltar um pouco mais para o estudo, né? Não está tanto voltado para fenômeno, não tanto buscando isso, buscando aquilo. Então tem, mas assim, às vezes as pessoas se iludem. E a maioria das pessoas que chegam ao centro espírita chega buscando uma resposta. Consolo. Uma resposta. Não, consolo no sentido, ele quer uma ajuda. Ele quer uma resposta mágica. Porque eu sempre assim, eu assisti isso, mas não tenho conhecimento. Que, por exemplo, na sessão espírita, ou ia ajudar os espíritos que estavam em sofrimento, certo. Ou pessoas que chegavam que queriam saber notícia das pessoas que partiram. Tem centros que você tem pessoas médiums dando passividade para espíritos, que recebendo pessoas, a pessoa ir lá perguntar sobre a vida. Porque o Chico Xavier não fazia isso. Para a vida? Não, digo assim, ele não psicografava cartas de pessoas que tinham falecido e as pessoas não estavam lá buscando essas. Buscava respostas sobre a imortalidade da alma, né? Mas as cartas não vinham, olha, faz isso, faz aquilo. Assim, né? Era uma carta de um filho falecido para a mãe que estava presente ali no caso. Não é assim? A carta do Chico, o momento do Chico, você tem as cartas consoladoras para as mães que perderam os filhos, para as pessoas que perderam os seus entes.
Mas tem um fundo aí que ninguém leva em consideração. Não é o caráter consolador no sentido de, recebi uma carta. Por que esse movimento surge? Para falar, olha, o espírito, a imortalidade da alma está aqui, o espírito vive. Nós precisamos estudar o espírito. Aí a pessoa pega a carta do meu filho, ela fica vivendo a carta do filho e vai viver uma vida materialista. Não, você acabou de receber a prova, com detalhes que é impossíveis de alguém te falar, de que ele continua. E aí você não mudou a vida. E daí o caso seria assim, recebendo essa carta, a intenção da carta seria que dê liberdade para ele continuar e a gente continuar a nossa vida aqui até chegar o momento. A carta seria instrutiva, de instrução mesmo. Então é um caráter, a gente fala de... Por isso que a gente tem que tomar um cuidado, vale a pena a gente trabalhar todos esses pontos. O centro espírita, ele precisa ter o caráter consolador. Só que tem muita gente que chega aqui com muita dúvida e buscando consolação e faz um caminho inverso e acha primeiro do que aqueles que buscam pelas respostas prontas, que é aquele que vai se dedicar ao estudo. Porque muitas vezes você quer achar o consolo de alguma coisa que, se você não tiver conhecimento, você não será consolado. Não adianta a pessoa chegar aqui, então às vezes a pessoa vem que perdeu um ente querido. Às vezes vem mães que perderam filhos. Então às vezes a gente encaminha para uma pessoa que também perdeu o filho para conversar. Tá. Mas não adianta eu falar para ela, não, fica calma, minha filha. A vida continua. Então, se essa pessoa entrasse, fosse bem acolhida, falar, olha, você me dá um tempo? Você topa ficar 1 ano para a gente poder estudar? Daqui a 1 ano a gente volta a conversar sobre esse assunto? E aí começa a conversar, ver daqui, ver dali. Em 1 ano ela fala, não preciso mais. Eu vou atender as outras pessoas. Porque não tem jeito de você consolar alguém de verdade, profundamente, se não for pela instrução. Por isso eu preciso, o amai-vos e o instruí-vos eu amo, eu vou recolher, eu vou atender você, vem cá, mas me dá 1 ano pelo menos para poder te explicar, porque falar de lei espiritual em 1 hora não tem jeito. Para entender o que significa. Por isso que as cartas do Chico foram esse primeiro start, o amai-vos, consolo, pum. Mas na sequência, essas pessoas tinham que ter ficado. Então a gente muda, a gente distorce um pouco a realidade das coisas, né? Então, lógico que uma carta como da consolação assim, te traz uma alegria. Você ter uma comunicação daqueles que partiram, mesmo que demore tempo, te traz uma alegria quando ela chega. Então é a realidade. Mas ela chega e a gente não desperta para as leis espirituais, não tem sentido nenhum. É o que acontece das pessoas no atendimento fraterno. A pessoa vai, se ela não parte para o estudo, acontece muito isso. Daqui 1 ano, 2 anos, ela volta com o mesmo problema ou pior. Então ela vai repetindo, ela vai, ela fica bem, ela não volta mais, daqui a pouco ela volta, daqui 2, 3 anos. E aí o pensamento dessa pessoa refletindo no espírito que está desencarnado. Nós estamos falando de percepções. Então, nós estamos atrapalhando os espíritos desencarnados. Essa é uma grande realidade. Então, aquela ideia do inverso, eu tenho lá minhas dúvidas. Que acho que a gente não dá nem tempo para eles atrapalhar a gente atrapalha eles primeiro, eu acho. Às vezes a gente não consegue fazer uma prece para falar, tomara que ele chegue bem, vamos encher ele ali de boas vibrações, né, para ele poder clarear, despertar logo, né, e isso às vezes a gente não faz isso. Você pergunta? Numa reunião mediúnica, os espíritos que vêm apresentando condições de angústia, por exemplo, é por... eu posso dizer? É pelas atitudes do que ele fez em vida? Isso. Remorso, por exemplo? Ele passa a ter as percepções, e é o que nós estamos trabalhando, eu vou chegar nesse ponto. Ele passa a ter as percepções das experiências que ele teve, da experiência que ele está tendo ali, vai colhendo todas as inserções de tudo, e é o estado que ele está. Então você vai falar que, por exemplo,
Um assassino, por exemplo, aí a hora que ele desencarna, quantas pessoas falam, ainda bem que foi, não sei o que lá, ele já vai ter o choque de realidade, ele já vai ter o sofrimento moral, ele vai receber mais essas vibrações. Por isso que dizem, olha, por pior que seja, faça prece para ele ser bem recebido, tem, né? Porque então ele vai sofrer todas essas vibrações, todas essas. Por isso que você for uma pessoa muito boa, quando você chega, você deixa o corpo material, ou seja, desencarna, você já chega com essas boas vibrações. É totalmente diferente. Por isso aquela ideia de fazer o bem e receber o bem, ou como você conduz a tua vida e a forma como você... Essa é 100%. É recíproco. Então são limitados os conhecimentos e as percepções dos espíritos. Numa palavra, eles sabem tudo, né? Qual é o limite do saber espiritual? Quanto mais se aproximam da perfeição, tanto mais sabem. Então aqui a gente tinha que sacar do bolso a nossa escalinha espírita, porque é um conhecimento progressivo, né? Está falando aqui para nós. Então tem gente que sabe mais, tem gente que sabe menos, tem gente que é mais evoluído, tem gente que é menos evoluído, mais perfeito, menos perfeito. Se são espíritos superiores, superiores aqui não é de segunda ordem. Os superiores aqui é superiores em conhecimento, tá? Se são superiores, sabem muito, ou seja, têm um conhecimento da lei divina mais do que os outros. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes, ou seja, trazem suas limitações quanto ao conhecimento, né, da própria lei. Acerca de tudo, né? Então, a pergunta é, todo mundo sabe tudo? Não. Há um limite, então, para o espírito saber, que vai depender do quanto ele é evoluído ou não. Então, às vezes eu posso conhecer bastante coisas daqui da Terra, mas de lei espiritual eu não sei nada. De repente, um grande economista, vamos dizer, quando ele desencarna, não adianta eu querer falar com ele de lei divina, mas ele era um homem tão inteligente, ele era, mas nessa área aqui, não nessa que você está querendo. Conhecem, ou seja, têm consciência além da matéria, né? Os espíritos, o princípio das coisas. O que é o princípio das coisas? O início. A origem de tudo. O que mais? Hã? Os espíritos, todos os espíritos conhecem os espíritos, o princípio das coisas, o início de tudo mesmo, como tudo começou, da onde veio, quando o princípio espiritual ainda. Nós desencarnamos, tem como eu imaginar que algum espírito sabe o princípio, sabe igual Deus. Não, igual, o princípio não. Não. Se ele for igual a Deus, não é Deus. Deus não é Deus. Então, a percepção dos espíritos, nós falamos que ela altera. Então, quanto à ideia de conhecer a origem, então vamos ver o que ele vai responder. Vamos lá. Conhece os espíritos o princípio das coisas? Depende da elevação e da pureza que hajam atingido. Depende. Porque vão saber mais ou menos. Depende da elevação e da pureza, né? Ou seja, quanto mais apegado, quanto mais ainda envolto das imperfeições, menos conhecimento das coisas tem, certo? Agora tem uma palavrinha aqui, ó, que hajam atingido. Depende da elevação e da pureza que hajam atingido. O que isso aqui diz? Ó? Que hajam atingido. Eles já aprenderam, eles já evoluíram a escala evolutiva. Ele faz impulsões apenas na memória espiritual? E vai sempre acrescentando, né? Isso. Mas na memória espiritual. Né? Então, que hajam atingido é uma conquista
Porque poderia ser que de repente, vamos pensar assim, simples, Deus falar, quer saber? Eu vou te colocar um degrauzinho acima. Então falando, ó, depende aonde o que ele atingiu de conhecimento, de progresso moral. Então a gente precisa olhar para a nossa vida, nós vamos desencarnar em determinado momento. Nós precisamos olhar para essa experiência material e pensar. Às vezes é bom, a gente passa, poxa, quer saber? Eu não quero nada com nada. Vamos levar a vida, vamos levando. Mas não tem surpresa, assim, mas chega uma hora, Deus deu um bônus para nós. Nós podemos levar a vida. Só nós vamos ter que, em um momento, falar, quer saber? Eu quero melhorar um pouquinho mais, eu quero conhecer um pouquinho mais, eu quero evoluir um pouquinho mais, eu quero me desprender um pouquinho mais. É esforço. Então, falar que a vida não exige esforços quer dizer que nós vamos seguir, desencarnar na mesma condição, chegar como espírito com essas limitações aqui. Limitados que eu chego no plano espiritual, quando eu for reencarnar novamente, eu vou ter que passar as experiências mais ou menos iguais, porque é o conhecimento que eu tenho das coisas. Como nós podemos falar de construção de corpos, se nós não sabemos nem construir sei lá o quê? Porque nós não sabemos nem a mecânica do nosso próprio corpo. Então depende da elevação que a gente haja adquirido. Acerca disso, os de ordem inferior não sabem mais do que os homens. É igual eu pegar e falar para uma criança, olha, me explica sobre o universo. Aí ele fala assim, lá na escola, o professor falou isso. O professor falou. Aí quando você fica um pouquinho mais velho, você fala, eu vou dar uma estudada nisso aqui. Olha, eu estudei aqui, alguns pesquisadores aqui, é isso. Você fica um pouquinho mais, né? Você começa a se interessar um pouco mais, aí você vira um cientista, o cientista vai falar com você, a perspectiva é outra, a ideia é outra, o aprendizado é outro. Então, quando a gente pensa nos espíritos que estão desencarnando, eles chegam do outro lado com o mesmo conhecimento que aqui eles tinham. Abafado as percepções, mas com o mesmo conhecimento. Então, não adianta eu esperar, nós antecipamos aquela fala, mas não adianta eu esperar que o espírito desencarnou. E aí agora ele vai saber tudo. Porque eu estou falando para uma criança, você sabe disso? Não sei. Bom, eu vou dizer, foi a Lídia, a Valquíria, o Luciano e o Léo que ensinou. Se não ensinou mais, eu não. Então esse saber ele sempre está ligado à inteligência, mas especialmente ao estado moral da criatura. E quando é uma criança? Não, mas a criança ela ainda não teve desenvolvimento do instrumento de uso dela, do corpo físico. Então ela não teve como expressar ainda 100% da capacidade do espírito, né? Mas qual a justificativa de uma criança, embora ela existisse cedo? Nós trabalhamos isso um tempinho para trás, na verdade, mas a gente não pode definir, lembra? Não tem essa definição. Porque pode ser uma etapa que ela tinha que cumprir, pode ser um aprendizado para os familiares, pode ser diversas situações, né? Mas um fato é, a criança que não chegou a uma determinada idade, os órgãos não desenvolveu, então ele, por completo, então ele não teve a oportunidade de 100% do espírito agir. Tá? Mas toda a experiência traz um preparo a mais, tá? Isso, tá? Então, conhecer ou não o princípio das coisas vai depender muito de quanto de conhecimento e de moral o espírito tem, tá bom? Estou chegando hoje, mas e o conhecimento das outras vidas passadas dele? Junto com ele, acumulado. Então imagina assim, ó. Vamos pensar em 2, 3 vidas, só para a gente trazer isso que você está falando, tá? Então, na primeira, faz muitas encarnações já. Mas a primeira vida nós aprendemos um pouquinho. Na segunda, aí eu desencarno
eu vou encarnar, eu continuo com aquele conhecimento, mas fica como intuição. Tanto que quando a gente pega, às vezes, uma criança, ela já traz a intuição, ou um gosto por uma coisa, uma facilidade por outra. Da onde ele trouxe isso? Às vezes, uns irmãos gêmeos, cada um segue um caminho diferente, porque já traz dentro deles essa ideia inata, própria deles, vindas de experiências anteriores. Como a gente sempre trabalha com o progresso do espírito, a gente está buscando sempre uma lei de progresso. Se eu esquecesse de tudo que eu já aprendi, na próxima encarnação começaria do zero. Só que sempre do zero a gente não evoluiria. Então sempre a gente traz o acumulado das experiências do aprendizado intelectual e moral. Então o que nós somos hoje moralmente é tudo que nós trabalhamos até chegar aqui. Todas as vidas materiais que nós fomos tendo, hoje é o resultado, é a melhor versão nossa. Pode ser que alguma faculdade, algum conhecimento, uma habilidade esteja adormecida. Por quê? Porque vamos supor que eu tivesse um gosto muito grande pela música e eu precisasse desenvolver outra coisa agora, então abafa-se essa questão da música para que eu possa seguir com outra coisa. Senão é tão forte a música que eu acabo seguindo de novo para a música. Então eu falo, olha, nessa área aqui você já desenvolveu muito bem, agora é hora de desenvolver outra, então vamos abafar essa e você segue. Quando você desencarna, morreu, no plano espiritual você retoma tudo isso. Aí vou programar a próxima encarnação. Nós vamos trabalhar essa parte. O que eu preciso daqui? Então eu abafo isso. E quem abafa? A composição do corpo. É o corpo que vai definindo isso. Então é sempre assim, ele é cumulativo. Tá? Então lá atrás, na questão 17, ó, ficou claro? Deu para entender? Então lá na questão 17, ó, lá no comecinho do livro, nós tínhamos falado sobre isso. Ó. É dado ao homem conhecer o princípio das coisas. Lá falou dos espíritos. Aqui está falando do homem. O homem é justamente o espírito depois desencarnado. Não, Deus não permite que ao homem tudo seja revelado nesse mundo. Um mundo materializado ainda, com diversas provas e expiações, ainda com o mal, né, muito latente, com uma ignorância ainda muito, né, latente, tá? Aí Kardec perguntou na sequência, ó, penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhes são ocultas, que lhes estão ocultas? O véu se levanta a seus olhos à medida que ele se depura, à medida que nós vamos progredindo. Mas para compreender certas coisas, lhes são precisos faculdades que ainda não possuem. Então, há faculdades em nós que nós ainda não possuímos. Vamos voltar à ideia das percepções. Você vai perceber o que tem e muito mais ainda. Hoje nós não sabemos as coisas porque há faculdades que nós ainda não desenvolveu. Vamos imaginar que nós, espíritos, temos as mesmas capacidades, inclusive de percepção, de um Cristo. Não. Um dia nós vamos evoluindo e vamos ter a condição que o Cristo tem hoje, por exemplo. Nós vamos chegar, só que o Cristo já vai ter avançado mais um tanto, né? Então, vou pegar o Cristo, acho que não vai dar muito certo. Do Cristo não, mas do Espírito. Não, mas o Espírito, Jesus, o Espírito... Não, o homem encarnado. Ele Ah. não tem um terceiro olho para enxergar a condição do Espírito. Ah, espiritual. Se desceu, quem sabe, num tempo qualquer, não será dado ao homem a condição de saber o que o Espírito... Compreender a origem. Isso, Compreender as questões... até a memória espiritual dele. Em mundos menos materiais, em encarnações que a gente utiliza corpos menos grosseiros, nós temos essa condição de acessar memórias, lembranças, aptidões, conhecimentos, tudo mais fácil. É igual você tem hoje, por exemplo, você tem um computador, né, e você tem um lugar que você guarda as informações do computador.
Todas as informações estão lá, que são as memórias, o que a gente vai aprendendo cumulativo. Então, tudo que você vai fazendo, trabalhando, você vai guardando lá, no bendito HD, no SSD. Só que aí você pega esse HD e você vai ligar ele num computador, num corpo, para que a inteligência possa buscar, processar o processamento. E aí você tem, às vezes, um cérebro muito limitado, um corpo muito limitado. Aí, ainda que o arquivo está lá, você dá um Ctrl+C, um Ctrl+V, né? Você copia para trazer para cá a informação, quando você clica para abrir, ele demora, às vezes dá um erro, você fala, bom, eu queria abrir 2, 3, 4 arquivos. Não, abre um só, filho, porque um só já vai ser difícil de ser... É assim que nós estamos ouvindo. Hoje a gente coloca na nuvem. Mas aí... Os nossos pensamentos estão na nuvem. É isso aí. Só que aí, essa é a melhor colocação. Hoje a gente pega e coloca tudo na internet, na nuvem. Então, aonde a gente vai, a gente consegue acessar isso. É perfeita analogia. Porém, se eu tenho uma rede Wi-Fi lenta, eu clico no bendito do arquivo e ele não vem. Dá um erro, volta, vai. Então, será que um dia o homem não vai ter essa condição? Vai ter uma condição melhor de conexão, né? Não aqui nessa terra, não aqui nessa condição de terra. Ou talvez... Quem sabe? Quando chegarmos a uma condição de que nós não precisamos mais de um corpo físico, aí não temos mais nenhum impeditivo disso. Agora eu vou voltar a vocês no que eu falei. É bom ficar aqui ou às vezes é bom partir no tempo certo? É, porque antecipar não adianta, porque aí... É por isso que foi dado 2 pernas ao homem, não é A encarnação é preciosa. A encarnação é preciosa. E é mesmo. É. Mas nós precisamos só entender que viver espiritualmente é melhor do que materialmente. A gente ainda vive achando que o material é mais importante do que o espiritual. Nós ainda valorizamos muito só a questão material. Temos que aproveitar, isso aqui é elemento de elevação, de propulsão para o espírito. É um fato, tá? Lá em cima vai ter um véu para explicar. Não, lá em cima você tem, meu Deus do céu. Lá em cima é que a gente vai aprender aqui, não é? É. Vamos parar por aqui?